Queremos cumprimentar a todos os nossos queridos amigos e irmãos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando aí no seu lar, aonde que você esteja, para mais uma lição da nossa escola EBD, que é a nossa escola bíblica dominical, que é realizado todos os domingos aqui no Templo Sede e todas as nossas congregações. E o assunto que nós estaremos falando de hoje é a lição de número 13, dia 24 de setembro de 2023. E o tema diz: o mundo de Deus no mundo dos homens. Vamos lá para o textuário. O textuário diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Manuel, que quer dizer, traduzido, Deus conosco. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e o versículo 23. E a verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E a leitura bíblica em classe, a qual já estamos falando aqui nesta manhã, o nosso comentário da nossa lição está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23. E também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 a 7. Então estamos aí dando somente as citações bíblicas dentro do assunto que já estamos mencionando e falando daquilo que nós vamos aprender com esse tema a qual nós acabamos de ler e você nos acompanhou, dizendo que o mundo de Deus no mundo dos homens. Veja bem a introdução da nossa escola bíblica dominical. E lembrando que a palavra-chave da lição de hoje está falando de reino. E aqui diz na introdução: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. E nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo e do contraste em que vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, esse aí é o assunto que já estamos falando com vocês. Só para nós abrir aqui um comentário dentro dessa introdução, como nós sempre gostamos de levar para você a nossa escola bíblica dominical, é um assunto mais resumido, mas o importante é de nós sempre estarmos aprendendo mais da santa palavra de Deus, e aprender mais de Deus é algo importante na vida de cada cristão. E nós vemos aqui, queridos, que a lição de hoje, lembramos que a Igreja de Cristo é a expressão visível no reino de Deus no mundo. E lembrando que, nesse sentido, há um contraste entre o que representa os valores do reino e os que representa os valores do mundo. É esse que é o assunto que nós já estamos comentando e aquilo que nós vamos fazer a leitura aqui no decorrer dessa transmissão, para que nós possamos ter um entendimento dentro desse assunto, dizendo, do mundo de Deus no mundo dos homens. O que é isso? Há um contraste. Aqui nós já acabamos de ler e já você pode ter uma noção daquilo que já estamos falando dentro desse propósito que Deus teve com a raça humana, ou melhor dizendo, a continuidade daquilo que Deus planejou, e hoje nós temos aqui este momento tão gracioso de nós termos esse entendimento quando se fala em aprender mais da palavra de Deus. E aqui nós vemos no primeiro tópico, o reino de Deus no mundo. O reino de Deus no mundo, nós vemos aqui 3 pontos que nós vamos fazer a leitura. O primeiro ponto vai falar sobre a encarnação de Cristo. O segundo ponto, a mensagem do reino. E o terceiro ponto, os valores do reino. Veja bem o que diz a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor
pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Manuel, o Deus conosco. E assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então, estamos vendo aí a trajetória daquilo que foi estabelecido na parte do projeto de Deus, da encarnação de Cristo, quando ele veio ao mundo, né? Como nós acabamos de ler, foi gerado no ventre da Virgem Maria, como todos conhecem a história, é algo que nós podemos observar, a trajetória e o grande amor de Deus que teve para com cada um de nós, onde nós vemos quando o reino de Deus no mundo chegou a essa terra. E aí nós vemos aqui no ponto 2, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, e que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como a nova conduta que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. E, por conseguinte, é o papel da igreja proclamar a mensagem do reino de Deus em todo o mundo. Não é isto, né? Que a mensagem de salvação é essa, dentro dos evangelhos, onde é extraído a mensagem das boas novas, também isso enquadrando do reino de Deus chegando ao mundo. E aí nós vemos agora no ponto 3, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde se destaca-se o necessário controle da ira e a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar e não revidar as ofensas, as esmolas, a oração e o jejum, e a partir de um coração sincero, o não julgar os outros e o alerta sobre os dois caminhos, e a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E assim os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Então podemos observar esses 3 pontos importantes que nós acabamos de fazer a leitura. Quero dizer a você, achei por bem nessa última lição desse trimestre, nós aqui extrair toda a leitura e depois, na medida que nós fazemos aqui uma recapitalização, para nós vermos o essencial dessa lição tão maravilhosa que nós estamos aprendendo juntamente com vocês. Então fica definido aqui que o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. E vamos continuando. Agora nós vamos para o segundo tópico das bênçãos de uma vida no reino. Veja bem, aqui estaremos falando 2 pontos. Primeiro ponto, a remissão dos pecados, e o segundo, adotados e herdeiros de Cristo. Leiamos aqui no primeiro ponto, a remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. E desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos
por adoção e herdeiro de Cristo. Então podemos ver aqui nesse primeiro ponto que nós acabamos de ler, isso está falando aqui da boa misericórdia do Senhor, a graça que o Senhor tem derramado em nosso meio. Quando se fala graça, é a misericórdia, é o favor imerecido. Nós não éramos merecedores, mas isso aqui é tudo pela bondade e misericórdia do Senhor, para que nós possamos também ser redimidos pelas nossas transgressões, porque faz parte das bênçãos de uma vida no reino, né? Conforme nós já acabamos de ler aqui, o tema da nossa lição que você está nos acompanhando. E agora nós vemos aqui adotados e herdeiros de Cristo. Olha só que coisa importante. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliáveis em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como os filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. E nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Ao ser aceito, fomos transformados filhos para o louvor e glória. E o propósito da remissão de pecados e a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus e por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então podemos observar que nós somos filhos, né, adotados e herdeiros de Cristo. Então fica definido aqui esse segundo tópico, que é a remissão do pecado, adoção e tornar-se herdeiro de Cristo, são bênçãos de uma vida no reino de Deus. Queridos, é algo que não temos nem palavras para agradecer a Deus, porque vejamos aqui o grande amor de Deus, que Ele enviou o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. E hoje nós podemos observar, para essa salvação chegar até nós, quanto sangue foram derramado. Podemos mencionar aqui do nosso próprio mestre, né? Quando ele foi crucificado e era maldito aquele que era pendurado no madeiro, e aquela humilhação não era para Jesus, era para nós que éramos, devedores dessa situação. Mas segundo a palavra de Deus, como nós entendemos e como temos visto, ele morreu por amor de nós, e hoje nós temos aqui esse direito de abraçar esta verdade e de ter esse conhecimento e fazer parte dessas bênçãos de uma vida no reino. E a palavra de Deus diz, que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Isso vale até nós abrir um parente. Infelizmente, quantos têm desprezado, até mesmo no meio cristão, alguém que muitas das vezes não valoriza esse sangue que foi derramado ali na cruz, ou podemos dizer também os apóstolos, homens que deram suas vidas, perderam ali através da perseguição, foram colocados em arenas, devorados por leões. Outros era como espetáculo, sendo queimado, espetáculo assim, vamos dizer de uma forma daquilo que nós vemos aqui, como se acendesse o seu corpo em chama, e aquilo ali brilhar com a luz dos corpos dos nossos queridos, amados irmãos do passado. Então, queridos, vamos valorizar essas bênçãos que Deus tem concedido para nós. É propósito dele, é projeto dele de cada dia nos conceder estas ricas bênçãos, a qual eu e você temos almejado em aprender mais da palavra de Deus. E agora nós vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar os males de uma vida no mundo. Veja bem, aqui nós vemos aqui o primeiro ponto diz, a escravidão do pecado. E o segundo ponto, filho da ira. São dois pontos que nós vamos ler e você vai nos acompanhar, ver esses males que o mundo tem causado, tanto na raça humana e até para nós, se muitas das vezes, vamos dizer assim, um descuido nosso, podemos perder essas bênçãos. Mas vamos ver aqui a leitura aqui desses dois pontos dos males de uma vida no mundo. Veja bem,
A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna-se o homem capaz de aceitar a palavra de Deus. E além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonaria, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. Como nós temos aprendido aqui, podemos observar como nós temos aprendido uma palavra que é muito usada em nosso meio, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Podemos observar esse ponto aqui do terceiro tópico, falando sobre a escravidão do pecado. É isso tudo aquilo que nós acabamos de ler, subjugado pela carne, os prazeres que o mundo oferece, tudo é gerado naquilo que nós acabamos de frisar aqui, está no conteúdo da nossa lição, falando sobre glutonarias, o vício, né? E tudo mais. Tudo isso são coisas que sacia o nosso ego, o nosso prazer carnal, mas muitas das vezes levam-nos à condenação eterna. Sabemos, queridos, sempre falamos aqui na nossa escola bíblica dominical, a vida cristã é uma vida de desafio, é uma vida de batalha espiritual, porque nós estamos cada dia almejando a redenção que está mais perto do que nós imaginamos. E aqui nós podemos observar que o projeto de Deus que Ele estabeleceu para toda a humanidade, para que todos viessem a Jesus, aceitando Ele como pecador, como o próprio Jesus falou, eu vim para que tenhais vida e tenha com abundância. Sabemos que Jesus Cristo é a luz do mundo, Ele que nos dá paz, Ele que nos dá liberdade e Ele que nos dá esta oportunidade tão maravilhosa de ser liberto da escravidão do pecado e ser transformado numa nova criatura. E com isso me faz lembrar até com o apóstolo Paulo escrevendo nas cartas aos Coríntios, né? Que vale até nós mencionar aqui que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem sabe estou falando neste momento, nessa transmissão, alguém que está, vamos dizer assim, tendo dificuldade de lutar contra o pecado, às vezes dizendo assim, mas eu tenho servido a Deus, mas está difícil de eu abandonar isso e aquilo, mas persevera, lute, sabe de uma coisa, que Deus é o seu socorro, Ele que nos garante a vitória, e creio que você fazendo isso, Ele não vai te desamparar, Ele vai te fortalecer para que você venha a vencer todas as atrocidades que o mundo oferece, a qual que nós acabamos de ler e vemos que isso tudo nos leva para a condenação eterna. E agora nós vamos para o ponto 2, filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamento da carne são por natureza filhos da ira. Observa bem, refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, e entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Quem não entregar sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o crime da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. E assim sendo, somos exortados daquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Fazer só uma correção aqui na leitura, né? Como eu acabei de ler aqui, assim sendo, somos exortados, dizendo que está registrado em Mateus 24:13. Não é isto? Somos exortados, dizendo que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, queridos, a nossa salvação é perseverança, é nós lutarmos. Isso nos faz lembrar o escritor aos Hebreus, dizendo:
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A nossa salvação é tomada à força. A nossa salvação, o nosso objetivo, se quisermos alcançar esse propósito que Deus fez para com a raça humana, de todos daqueles que muitas das vezes que se tornam filhos da ira, estão condenados para a eternidade, mas que possamos fazer uma reflexão a cada dia da nossa vida, melhorar mais, de consertar mais, de ajustar mais a nossa vida espiritual, porque algo nos espera, é a nossa eternidade na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica definido aqui, nesse terceiro tópico, que a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Porque sabemos, queridos, tudo no mundo passa, a concupiscência, os prazeres, tudo isso aí são temporais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E agora nós vamos para a conclusão. Veja bem a conclusão para nós fecharmos essa última lição desse trimestre. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-lo da opressão política, social e econômica. Era isso que os judeus esperavam, né? Um Cristo político, né? Conforme nós acabamos de ler aqui, mas não tinha entendido, vamos dizer assim, a maneira da forma que Cristo projetou a salvação com o nosso Deus enviando o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. E aqui a continuidade da leitura. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. E nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isto requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. E os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Queridos, podemos observar nesses últimos dias, falo assim porque é uma expectativa muito grande do arrebatamento da igreja está para acontecer. E nós temos visto aí esses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, muitos desesperos, muitas preocupações, muitas, vamos dizer, atrocidades, violência e tudo mais. Mas nós temos um abrigo, né? E este abrigo está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a lição, ela nos chama a atenção aqui nesse terceiro tópico, frisando os males de uma vida no mundo, né? Que só traz destruição para a nossa vida espiritual. Mas se cada dia, se nós colocarmos em prática daquilo que nós temos aprendido, sabemos que nós seremos bem-sucedidos e Deus, pela sua bondade e misericórdia, concederá a tua graça na vida de todos aqueles que procuram a tua misericórdia e daqueles que vivem debaixo das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, reconheço que essa lição aqui de hoje é mais o essencial, mas você também tem uma liberdade de estar conosco. Se você quiser nos fazer uma visita aqui no nosso templo sede, e nas nossas congregações da nossa cidade, do nosso campo, né? Então nós temos um espaço aí onde nós debatemos, falamos, e essa transmissão é para nós darmos o essencial dentro desse assunto que nós já estamos falando com vocês e você está nos acompanhando. E nós somos gratos a Deus nesse trimestre que nós estamos encerrando da Igreja de Cristo e o Império do Mal, e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então foi esse terceiro trimestre de 2023 que nós estamos fechando hoje e somos gratos a Deus por mais um momento que nós aprendemos da Tua Santa Palavra. Estaremos agora encerrando e convidando a você na próxima transmissão aqui da nossa escola dominical e dizer também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O nosso canal é Igreja Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Espírito Santo,
e aí você receberá a notificação e todas as vezes que tiver uma transmissão aqui da nossa escola, um culto, um evento, você receberá a notificação e vai ser um prazer de estar conosco, apreciando aqui das bênçãos do Senhor na vida de todos nós. Ore comigo, vamos pedir a bênção de Deus para o seu lar e para todos que estão nos acompanhando. Oramos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, nós somos gratos por esse trimestre que o Senhor tem nos concedido de nós aprendermos da Tua santa palavra. Foram momentos, Senhor, que o Senhor tem usado aqui o comentarista, a qual que venha nos despertar a cada dia em saber que nós estamos vivendo momentos não muito aplausível, mas momentos que a qual tem trazido, vamos dizer, um descontentamento perante os nossos olhos. Mas sabemos, ó Pai, que ainda nós temos uma esperança, e essa esperança está somente em Ti. Só o Senhor que nos dá paz, só o Senhor que nos dá alegria, e só o Senhor que nos dá força para que nós vencemos. E neste momento, Pai, eu sou grato a Ti pela vida de cada um que participou desta breve escola dominical e que o Senhor venha conceder as Tuas ricas bênçãos na vida de cada um, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que feliz é aquele que está debaixo das Tuas mãos poderosas e que neste momento, Pai, que a bênção do Senhor esteja estendida e que o Senhor venha confirmar as mais ricas bênçãos dadas pelo Senhor. Pai Santo, é o que nós Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Despeço aqui e que todos ficam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.